Graças a Deus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem que fazer exercício, acabar essas gravações dessas videoaulas logo, porque eu também tô indo na luta. Vou estar com vocês. Vamos lá. Vou esperar o Itamar digitar. Não, aumenta metade não, acabei de falar lá. Quando tem criança, temos um aumento em uma majorante de 1/6 a 2/3. Transfupeca. O K, criança adolescente. Transfupeca, criança adolescente. Aumenta até metade quando tem arma de fogo. E o agravante quando ele é um líder daquela crime. Ele não fala quando for aumentar, fala que o juiz vai agravar. Isso é na dosimetria da pena. Vamos lá, pessoal. Não é uma linha muito grande, não, tá? E aqui já acaba e tudo mais, mas vamos lá. Meios de prova, meios de obtenção de prova. Como é que uma polícia civil, um delegado da polícia civil, ou ali o delegado da polícia federal, ele vai obter provas? Como, né? Então, meio de obtenção de prova. Através da colaboração premiada ou a delação premiada. Lembra que isso ficou muito em voga na Lava Jato? Ação controlada, infiltração, acesso a dados cadastrais de telefone, contas bancárias, né? Interceptação telefônica e captação ambiental. Vamos lá, gente. Interceptação telefônica, nós vamos... acho que vai cair, não vai? Ou não. Acho que tiraram, né? Interceptação telefônica foi retirada da retificação do edital. Interceptação telefônica, nós temos uma lei à parte. Então, é rapidinho, muito legal, tá? Depois que a gente terminar esse PSS, as gravações dessas aulas e terminar tudo mais, eu posso até gravar essas aulas extras, né? Que muita coisa, eu quero gravar tudo que eu sei para ficar eternizado. E a gente tem a lei de interceptação telefônica, tá? Nós não vamos estudar ela, porque ela não cai no edital, tá bom? Os meios de obtenção de prova são os meios que estão aqui na lei da OCRIM. Quais são? Colaboração premiada, ação controlada, infiltração, acesso de dados cadastrais e captação ambiental. Esses meios de obtenção de prova é sem prejuízo de outros meios, né? Então, podemos ter outros meios, né? Então, pode ser os dois, colaboração premiada junto com ação controlada, infiltração junto com interceptação telefônica, não tem problema. E em qualquer fase, gente. Não importa se ele está no julgamento, se ele já está preso, nós vamos ver que mesmo preso ele pode ter esses benefícios como da colaboração premiada. Se está na fase de investigado, se está na fase ali de acusado ou se já está na fase de condenado. Tanto faz, beleza? Então vamos começar pela colaboração premiada. É o famoso dedo duro, X9. Então ele tem que fazer parte daquela organização criminosa e ele vai delatar tudo o que acontecia lá. Beleza, pessoal? Então, ele renuncia o direito a ficar em silêncio, que é um direito dele. Ele tem que abrir o bico. E não só renunciar ao silêncio, como dizer a verdade. Então, o que ele tem que fazer para que a colaboração dele seja eficaz? Identificar pelo menos um desses requisitos. Tá? Identificar os coautores, revelar a estrutura da organização, prevenção de infrações posteriores, recuperar total ou parcial o produto e localização da vítima. Aí a banca coloca assim, localização da vítima sem vida. Foi só isso que conseguiu nessa delação. Não. Porque tem que ser pelo menos um requisito, mas a localização da vítima tem que ser com integridade, ou seja, com vida. Percebe? Então, pelo menos um. O único foi localizar a vítima, mas ela já estava morta. Às vezes é um crime de tráfico de órgãos, de sequestro, né? Uma pena máxima de 4 anos, né? Nós temos aí cárcere privado, né? Extorsão aí mediante sequestro, né? Uma pena maior que 10 anos, né? Mas localizou, a vítima já estava morta. Não vai receber a colaboração premiada. Se ele conseguir pelo menos um desses requisitos, quais são os prêmios? Vamos lá. Pré-condenação, ele pode receber o perdão, redução em até 2/3 da pena dele, se ele não recebeu o perdão, ou conversão positiva, transforma a cadeia numa pena restritiva de direitos, transforma a privativa de liberdade numa restritiva de direitos. Agora,
Eu coloquei de roxo, gente. E tudo que está de roxo vocês têm que saber na ponta da língua, porque se refere a questões prisionais. Beleza? Socioeducativas, penal, não importa. Se caiu essa lei, você tem que focar nisso aqui. Olha lá. Pós-condenação. O cara já está preso, já está numa unidade prisional e chama ele para delatar. E se a delação dele é eficaz, redução de até metade da pena. A gente fala que a colaboração posterior reduz a metade da pena. Ou ele pode progredir de regime sem observar os requisitos objetivos. Quais são os objetivos, requisitos objetivos? Lembra lá do pacote de crime? 16%, 25%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%. É a porcentagem mínima que você tem que ter de pena cumprida para ir do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. Aqui, a delação dele foi eficaz, foi aceita pelo juiz, foi homologada pelo juiz. Ele pode progredir e do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, sem observar aquelas frações, os requisitos objetivos. E quais seriam os subjetivos? Subjetivo é o bom comportamento, disciplina, são aqueles que precisam de uma equipe para avaliar, né? São os requisitos dentro dele. Bom comportamento. Beleza, pessoal? Outra coisa também, questão prisional, gente. Segurança máxima, né? Aquelas crimes que são armadas, organizações criminosas armadas, organizações criminosas interestaduais, obrigatoriamente cumprem o regime, o caboquinho, em penitenciária de segurança máxima. E lá não tem progressão, lá não tem benefício de saidinha, né? Aí você pode... Fernandinho Beiramar é um exemplo. Tá bom, pessoal? Progressão. A progressão, gente, normal, tudo bem. Só que o pacote de crime alterou. Aquele que exerce o comando de um crime para a finalidade de cometer crimes hediondos. O que é um crime hediondo? Prostituição de menores. Casa de prostituição de menores. Né? Epidemia que gere morte. Né? Gera uma epidemia humana ali, cria, né? Uma epidemia que gere morte. Uma lesão corporal gravíssima. Nós temos ali homicídio, né, para exterminar pessoas, mesmo que seja por um agente. Então, esses crimes hediondos, pessoal, o líder, 50% para ele, do fechado, semiaberto, semiaberto para aberto. E milícia privada, aquele que integra a milícia privada, né, no Rio de Janeiro, policiais ali que dominam os morros e tudo mais, né, junto com os traficantes ali, paralelo aos traficantes, 50% também para progredir de regime. Beleza? Milícia privada também é uma OCRIM, tá bom? Como é que funciona essa delação premiada? Gente, de importante para você separa aqui. Mas eu vou aprofundar mais cada detalhe, tá? Mas eu acho que para a banca, PSS, dá para parar por aqui. Mas para parar por aqui na delação, tá? Aí você já pula direto aqui. Aqui, ó, para ação controlada, flagrante retardado, tá? Só memoriza aqui essas 48 horas aqui. Mas vamos lá. Como é que funciona a delação? É feito um acordo, né? Se é na fase que o cara está sendo investigado, chama o cara, ele abre o bico, o delegado vai ouvir ele, vai estar lá no Ministério Público, lembra na Lava Jato que estava o Ministério Público, era o Dallagnol, né, o promotor, o delegado estava lá, da PF, o investigado com o seu advogado. O juiz, na parte da corte, ele não participa. O Moro, né, ele não participou. Então, na fase que está sendo investigado. E se ele já estiver na fase do processo penal? Então, vai ser o acusado, o defensor e o Ministério Público. Aí tira o delegado da jogada. O delegado só participa aqui do acordo na fase do inquérito, porque é ele que está presidindo o inquérito, né? Quando é na fase do inquérito, a delação premiada pode ser até homologada pelo juiz de garantia, né? Que o juiz de garantia, que foi criado, né, no pacote anticrime, para ficar responsável pela parte do inquérito, fiscalizando o inquérito, né? Aqui na fase do processual, o delegado só participa de uma avaliação técnica. Vamos lá. Haverá rescisão, a letra diacrítica aqui, ó. O S não é pronunciado, mas ele existe na escrita. Na fala ele não é pronunciado. Rescisão, né? Se ele omitir dados dolosamente, ou seja, ele sabe que ele tem que falar, porque ele renunciou o direito ao silêncio e ele se omite. Ele não vai ser iniciado da delação premiada. Essa delação, gente, é em sigilo.
É confidencial. Até o recebimento da denúncia. Só depois que o juiz homologa, aí que ela torna pública, tá? Aí ele começa a abrir o bico, né? Lembra do Palocci abrindo o bico, aí falou do Lula, né? Cada um que ele citar lá tem direito a se manifestar depois que o réu que o delatou. Para ele fazer a delação, óbvio, né, gente? Óbvio, ele tem que cessar o envolvimento com o crime, né? Vai estar presente o advogado em todas as fases, tá bom? Essas informações que ele está abrindo o bico não podem ser utilizadas com outra finalidade. Beleza? Ele pega aquilo que ele falou ali e vai usar para o juiz, ou o delegado vai usar para outras questões. Se ele der falsa delação, ele pode pegar uma reclusão de 2 a 4 anos mais multa. Antigamente, essas delações elas poderiam ser gravadas. Hoje, com o pacote de crime, essas delações elas são gravadas. Elas devem ser gravadas. Beleza? E aí o que acontece? A homologação quem faz? É o juiz. Então o que acontece? O delegado manda a papelada de tudo que o cara falou, né? Se é na fase do inquérito, se é na fase processual do Ministério Público, né? Manda tudo que o cara falou para o juiz. O juiz vai analisar. Ele tem 48 horas para decidir. 48 horas. Muito importante. Se ele vai homologar ou se ele vai rejeitar aquela delação. O que o juiz vai ver? Regularidade, se está tudo certinho. Voluntariedade, porque o cara tem que ter falado de maneira voluntária. Ele não pode ter sido coagido. Tá? Legalidade e confidencialidade. Beleza? Se não atender os requisitos, o juiz devolve as partes para que sejam readequadas. Né? A qualquer tempo, o Ministério Público ou o delegado pode propor o perdão. Por exemplo, o juiz fala assim, ó, eu não vou dar o perdão, não. Eu vou dar a redução de 1/3 a 2/3. Chega o Ministério Público e o delegado e fala, pô, juiz, eu sei que não está na proposta inicial, né? Mesmo que não esteja na proposta inicial, mas ele deu uma ajuda muito relevante. Coloca, né, como um prêmio aí para ele, coloca o perdão, né? Então, beleza. O juiz, antes de homologar, ele vai ter que ouvir o colaborador antes. Aí ele chama o colaborador só para ouvir e tudo mais, né? Lembrando que o juiz não participa da fase do acordo, tá bom? E essa delação, o tempo dela ali, 6 meses, mais 6 meses, ela pode ser 6 meses abrindo bico, 6 meses ali de reuniões com o delegado, com o Ministério Público, né? Pode ser suspenso, pode ser prorrogado por mais 6 meses, até que tudo seja caguetado, né? Então, interessante isso aí, né? Descumprir por si só não gera prisão preventiva. Então, descumprir por si só a declaração, né, a delação, né, ele não segue os ritos ali e tudo mais, caga para delação, por si só não, isso não é importante. Isso aqui, ó, isso aqui é muito importante. Não haverá sentença baseando-se apenas nas declarações. Como assim? A questão do Lula. O Lula foi condenado apenas com as delações? Não. Tem que ter provas. Tanto é que quando o delator ele vem delatar, ele vai falando um monte de coisa, ele tem que apresentar provas. Beleza, pessoal? Então não haverá sentença apenas nas declarações ali do delator. Beleza? O Ministério não pode deixar de denunciar se o cara for líder. Se o cara for líder daquela OCRIM, ele tem que denunciar. Agora, ele pode deixar de oferecer a denúncia, ele pode deixar de denunciar se o cara não é líder e o cara foi o primeiro a delatar com eficácia. Como assim, Rob? Vamos lá, ó. Temos João e Maria. O João foi o primeiro a delatar. Ambos fazem parte do OCRIM e eles querem esse benefício da delação premiada. O João falou um monte de coisa, só que ele não conseguiu comprovar nada. E ele foi o primeiro a falar. A Maria foi a segunda a falar, mas ela conseguiu provar tudo e foi eficaz a delação dela. Quem vai receber o benefício da delação premiada? A Maria. Embora ela tenha sido a última, mas ela foi com eficácia. E outra, ela não pode ser líder.
Porque se ela for líder da OCRIM, ela não vai receber esse benefício em nenhum caso. Isso aqui também é muito importante, ó. Retratação do benefício. O que é isso? Provas autoinclinatórias fornecidas pelo caboclinho que está caguetando não serão usadas exclusivamente em seu desfavor. Por exemplo, ele está falando um monte de coisa. Inclusive, ele está se comprometendo, né? Ele está falando ao quem que ele participava. Aí ele não quer mais fazer a delação ou o juiz não aceitou. Tudo aquilo que ele falou agora vai voltar contra ele? Não. Então, as provas autoinclinatórias não serão usadas exclusivamente em seu desfavor. Decora isso. Bom, pessoal. Vamos lá. Quais são os direitos do colaborador? Decora isso também. Medidas de proteção de vidas testemunhas, informações pessoais realizadas. Vou chegar onde que eu quero. Conduzido separado em juízo, audiência sem contato visual com os demais da OCRIM, né? Aqui. Cumprir pena ou prisão cautelar em estabelecimento diverso dos demais. Não é em pavilhão, não é em cela, não é em unidade prisional. Ele não vai ficar na cela 5 e o outro cara do OCRIM na cela 6. Paga para matar ele na 5 ali. Fácil, fácil. Vai ser em estabelecimento diverso. Então, um está numa unidade prisional, numa cadeia, o outro está na outra. Beleza? Um na penitenciária, o outro na outra penitenciária. Unidade e estabelecimento diverso. Foto, imagem sem autorização e tem que ter acompanhamento. Beleza. Gente, eu marquei essa de amarelo. Não foi de sacanagem. Beleza, pessoal? Tranquilo? Toma cuidado com isso aí. Fechou? Os autos. O que são os autos, gente? A papelada das investigações, né, de tudo que foi falado, né, a transcrição de tudo que ele falou, as provas que ele apresentou, ficam restritos a três mosqueteiros, triunvirato, juiz, Ministério Público e delegado. Aí, por exemplo, o Palocci estava delatando o Lula, falando um monte de coisa, fornecendo prova. Chega o defensor do Lula e fala: eu quero ter acesso ao que o Palocci falou. Não, não vai ter acesso. O defensor, ele só tem acesso a documentos que se referem estritamente à defesa do seu cliente. Essas documentações, esses documentos, são sigilosos. Beleza, pessoal? Tranquilo? Até o encerramento das investigações. A delação ela é sigilosa até a homologação, até o recebimento da denúncia. Beleza, pessoal? Gente, a delação premiada, só por título de conhecimento, tá? Precisa decorar isso. Não. Ela não surgiu aqui em 2016. Não falei da OCRIM, não, tá? Lá atrás, na lei de crimes hediondos, lá em 90, a primeira lei que teve colaboração, tá? Código Penal tem colaboração, Código Penal tem delação premiada. Na lei contra o sistema financeiro, na lei de lavagem de capitais, na lei de proteção de vítimas e testemunhas, na lei de drogas, eu não coloquei aqui, na lei de drogas que a gente acabou de ver, o Corujão, né, de madrugada, tem a liberação premiada, tá bom? E na lei de crimes hediondos, esse foi o primeiro local, primeiro documento jurídico a ter a delação premiada. Tudo bem, pessoal?